Olá pessoal, bem-vindos à aula 9 aqui do nosso curso de Scratch. E a partir da aula de hoje a gente vai trabalhar com um projeto que é finalmente um joguinho mesmo, né? É um tipo um videogame mesmo, é um joguinho mais trabalhado, um joguinho mais elaborado de fazer. Então eu vou primeiro apresentar aqui para vocês o jogo, né? Que chama Arcade Breakout, que é bem legalzinho de jogar. Então primeiro eu vou apresentar aqui para vocês e explicar um pouquinho como é que ele funciona. Então, basicamente, para a gente jogar, a gente vai clicar na bandeirinha verde e aí o jogo começa. E a gente controla, né, o nosso boneco com o mouse, certo? Mexendo o mouse. E o objetivo é acertar todos os retângulos até acabar, certo? E aí vocês podem perceber que tem várias coisas envolvidas aqui, né? Por exemplo, tem aí, se deixar a bolinha cair, perde, né? Aí tem que clicar aqui e recomeçar. Então, vocês podem ver que tem várias coisas envolvidas, né? Por exemplo, tem a pontuação, né? A contagem de pontuação, tem a questão de mexer o personagem, mexer o ator com o mouse, tem a questão da colisão, né? Da bolinha colidir com o retângulo tem que sumir, né? E assim que o retângulo some, tem que contar um ponto, né? E tem a questão também da colisão da bolinha com o chão, né? Tipo assim, se a bolinha não encostar no nosso retângulo aqui embaixo, ela encostar nesse chão vermelho, a gente perde, né? Então, assim, tem várias coisas envolvidas aqui. E ao longo dessa aula, a gente vai trabalhar vários conceitos para poder ajudar vocês aí a poder construir o jogo passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui vai ser o conceito dos clones, beleza? Então a gente vai trabalhar com o conceito de clonar um ator. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem 3 atores. A gente tem o retângulo aqui inferior, que é o retângulo que a gente vai controlar. Temos a bolinha vermelha, né, que também é um ator. E temos também esse retângulo aqui superior, né? Como vocês podem perceber, são todos iguais. A única diferença é que muda a cor e a posição. Ou seja, a gente tem um único ator e a gente clona esse ator várias vezes, mudando a cor e a posição dele, para poder montar o cenário do jogo. Beleza? Então, eu vou mostrar um exemplo que eu preparei para vocês aqui, para a gente trabalhar um pouco esse conceito da clonagem, né? De clonar um ator, de usar um único ator e mudar a cor e posição dele para a gente poder trabalhar com os clones dele, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Eu preparei aqui um exemplo bem simples, só para a gente trabalhar mesmo esse conceito do clone. Então eu vou apertar na bandeirinha aqui, e vocês podem ver que quando eu aperto, ele vai fazer parecido com o que acontece no jogo. Né? No jogo, então, ele pega o retângulo, vai colocando na primeira fileira, depois ele muda a cor do retângulo, coloca na segunda fileira, depois muda a cor, coloca na terceira, e assim por diante. Né? É igual a imagem aqui. Ó. Então ele coloca primeiro branco, depois amarelo, verde e azul. Beleza? Aí aqui acontece a mesma coisa. A gente está colocando os atores, o gato laranja, depois roxo, depois verde. Né? Sempre mudando a cor e a posição. Então, a gente vai trabalhar aqui agora, basicamente, a gente vai montar junto esse exemplo aqui do gatinho para poder entender melhor como é que funciona o clone e como que a gente pode usar isso para poder montar o ambiente do nosso jogo. Beleza? Então, vou fechar aqui agora e mostrar para vocês. E a gente vai fazer junto esse código aqui para entender melhor como é que esses blocos funcionam. Então, vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Johanna e agora eu vou fazer com vocês o código que o Pedro apresentou. Bem, a primeira coisa que vamos colocar é um evento. Esse comando é aquele comando inicial que a gente sempre coloca, né? Então, quando a bandeira verde for clicada, vai acontecer o que tiver embaixo. E aí, para poder fazer o clone, a gente vai colocar aqui, ó, que a primeira coisa que acontecer quando esse botão for clicado é que ele vai se esconder. Ele vai esconder esse personagem. E aí a gente vai salvar aqui, ó, na parte de movimento, a posição que ele se encontra. Depois disso, a gente vai colocar um controle
que é para poder, esse controle vai especificar a quantidade de clones que a gente tem. Então, por exemplo, se eu quero fazer 9 clones, eu vou pegar aqui o repita, vou colocar aqui o número 3, e aí eu vou pegar outro repita, colocar dentro dele e colocar o número 3 também. E aí, vocês vão ver que tem 2 controles, né, de repetir, cada um com 3. E isso vai formar 9 personagens na tela. Vocês vão entender direitinho. E aí, agora, a gente vai criar de fato o clone. A gente vai vir aqui na parte de controle e vai criar um clone deste ator. Em seguida, vamos colocar aqui mover uns 90 passos. Isso aqui define a distância de um clone para o outro. Ok, feito isso, agora a gente vai adicionar nessa parte mesmo esse comando aqui, ó. Adicionar 90 mais ou menos assim. Não, peraí. Vamos trocar esse bloco. Vamos colocar esse aqui de baixo. Mude X para menos 85. Vamos colocar um pouco mais. Mude X para menos 90. Em seguida, a gente vai colocar o adicione 10. Vamos colocar adicionar 90 para o Y. E aí a gente vai passar para a próxima fantasia. Vem aqui na parte de aparência e próxima fantasia. Aí, como a gente está mexendo com fantasia, para poder termos diferentes cores nos personagens, a gente vai vir na aba de fantasias, vamos duplicar o personagem 3 vezes. Isso, então temos 3 aqui. A gente pode alterar as cores, né, pra gente ver a diferença nos nossos personagens. Então esse aqui eu vou colocar de um roxo. Aí a gente vem aqui nessa parte. Peraí que essa parte não quer colorir. Vamos dar um zoom. Isso, agora foi. Vamos só alterar aqui para preto, isso. Vamos deixar um laranja e o outro eu vou pintar talvez de vermelho, né? Pode ser essa cor. E aí a gente faz a mesma coisa. E agora nós temos um gato roxo, um gato vermelho e um gato amarelo. 3 fantasias. Para o nosso controle funcionar direitinho, vamos adicionar outro comando aqui. Quando eu começar com o clone, ele será mostrado. Prontinho, nosso código está pronto. Podemos iniciar. E aí, como vocês podem ver, ficou sobreposto, né? Um gatinho tá em cima do outro. Para corrigir esse tipo de problema, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no adicionar 90 no Y e vamos colocar menos 90. E aí, vamos clicar na bandeira de novo e deu tudo certo. Agora eles estão alinhadinhos. Dá pra ver um vermelho, um roxo e um amarelo. Aliás, 3 vermelhos, 3 roxos e 3 amarelos, de acordo com a fantasia que a gente escolheu. Bem, e agora eu vou ensinar vocês como a gente pode fazer controle de pontuação com o Scratch. Bem, temos aqui esse programa que faz o seguinte: ele é um pequeno joguinho que, quando você clica no animal em movimento, você ganha um ponto. Só que o animal vai estar em movimento, né? Então, são 2 fases. Tem essa, que é a do tubarão, né?
onde que ele se movimenta, você clica e aí ele desaparece e vai para a próxima fase. No nosso código, nós temos aqui, quando a bandeira for clicada, ele vai ser mostrado, vai mudar, né, para esse cenário da água, grava a posição que ele está, né, que é a 00, e aí tem aqui esse comando de repetição, que ele sempre vai deslizar por 0,6 segundos até a posição aleatória. E aí, esse 0,6, inclusive, vai colocar a velocidade com que ele se movimenta. No nosso próximo cenário, que vai ser como se fosse a fase seguinte, esse tempo vai ser menor, para o animal, o bichinho, se mover mais rapidamente, né? Então, assim, a gente faz uma fase mais difícil. E aí, aqui embaixo, nós temos o seguinte. É outro evento, né? Que quando este ator for clicado, ele vai se esconder, vai tocar o som, vai esperar meio segundinho e vai para o próximo cenário, que corresponde à próxima fase. E aí, na próxima fase, nós temos aqui essa coruja, que tem um código muito parecido, né? Só que no código dela, no evento da bandeira, ela vai estar escondida. E aí, o evento dela só começa quando mudar de cenário, que aí ela vai ser mostrada, vai para a posição 00 e também vai deslizar com 0,4 segundos, né, que é um tempo menor para ela ser mais rápida, até uma posição aleatória. E aí, nós temos aqui o evento dela, né, quando esse ator for clicado, esconda e toque o som. Bem, para a gente poder fazer um controle de pontuação, toda vez que o usuário clicar no animal, a gente pode colocar que ele ganhe um ponto. Como é que a gente faz isso? Temos aqui a parte de variáveis, e aí você vem criar uma variável, dá um nome para essa variável, eu vou dar um nome de pontos, que corresponde à pontuação, né, do jogador. E aí, ó, quando você cria a variável, ela vem para essa parte aqui de cima, ó, do nosso cenário. E aí fica lá, pontos igual a 0. Eu vou vir aqui no nosso tubarão e vou adicionar esse comando aqui, que é mude. Aí aqui, em vez de minha variável, você coloca a variável pontos, que foi a que você criou, para 0. Então, toda vez que iniciar, essa pontuação vai estar em 0. E aí, quando o ator for clicado, a gente vai adicionar 1 a essa variável que a gente criou. Que aí a gente vai adicionar esse ponto, né, que ele conseguiu, clicando no animal. A gente poderia usar também o evento, o comando, na verdade. Peraí, deixa eu procurar aqui. O comando de se. Esse comando, quando você coloca assim, se, por exemplo, tocar a borda, se, vamos colocar aqui um sensor, né? Se a cor está tocando, se perguntar qual o nome. Então, assim, se o mouse for pressionado, aí você pode colocar que foi adicionado um ponto, né? De acordo com o que for o objetivo do seu jogo. Mas no caso, a gente está adicionando o evento. Ok, então, dado isso, quando iniciar, a variável 0, a variável pontos, estará igual a 0. E depois, quando você clicar no ator, essa variável vai ser adicionada a 1. Na coruja, a gente pode fazer a mesma coisa. Quando clicar nesse ator, a gente adiciona 1 a nossa variável. E aí, o nosso código vai ficar da seguinte forma. Começou a se mexer, né? Cliquei em cima, o pontos ficou igual a 1. E aí, se eu clico em cima da coruja, não foi. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Na minha variável aqui, quando o ator for clicado, quando eu adiciono 1, eu estou adicionando 1 à minha variável, não à variável que a gente criou. Então, é interessante se atentar a essas questões, que toda vez que a gente for adicionar, tem que especificar para qual variável que a gente está se referindo. Então, vamos voltar de novo no nosso programinha.
Cliquei no tubarão, adicionou um. E agora adicionou 2. Então, é isso por hoje, galera. Um beijo e até mais. Hoje vou falar sobre mudança de direção e colisão entre sprites. Vou utilizar aqui 3 bolas, a de basquete, de futebol e de beisebol. A primeira, a bola de basquete, vou mostrar como fazer ela se movimentar mudando sua direção. Primeiro a gente coloca aqui o bloquinho de poder iniciar quando a bandeira for clicada e vamos utilizar esse vá para a posição aleatória, onde a bola aparecer em qualquer lugar da tela, toda vez que a gente clicar para iniciar. E após isso, ela irá sempre em uma direção de 45 graus, ou menos 45 graus, tanto faz. E usando bloquinhos de sempre, ela irá movimentar sem parar 10 passos. E toda vez que tocar na borda, ela irá voltar. Isso aqui são bloquinhos que já foram citados em aulas anteriores, então, bem tranquilo. Agora, vamos utilizar outra bola, a bola de futebol, e vamos fazer ela se movimentar. E quando ela encostar na bola de basquete, ela sumir, ela se esconder. Podemos aproveitar esse bloquinho pronto aqui, esse bloco de código. Podemos copiar ele e colar ele aqui na bola de futebol. E fazendo algumas modificações. Aqui eu mudei a direção para quando a bola for começar a se movimentar para 145 graus. Aqui, 45, 90, 135. Sempre múltiplo de 45. Então, sempre que a bandeirinha for clicada, ela não vai aparecer em alguma posição aleatória e irá começar a se movimentar em um ângulo de 135 graus, que é múltiplo de 45. E irá aparecer. Então, como a outra, dentro do bloquinho de repetição sempre, ela irá andar e toda vez que bater na borda, ela vai voltar. Mas, aqui está o diferencial. Quando ela tocar na bola de basquete, ela irá esconder-se. Quando clicarmos na bandeirinha, ela irá aparecer. E quando tocar na bola de basquete, ela irá esconder-se. Ok. Bom, também temos outra forma de fazer uma colisão. Agora vamos pegar a bola de beisebol e fazer com que quando ela colidir com a bola de basquete, ela ir para uma outra direção. Vamos lá. Como anteriormente também. Quando a bandeirinha for clicada, vamos aparecer em alguma posição aleatória e começar a se movimentar-se em um ângulo de menos 45 graus. Eu estou usando aqui sempre múltiplo de 45, mas isso fica a critério de vocês. Então vamos lá, sempre usando o bloquinho de repetição sempre, ela vai se movimentar e quando tocar na borda, irá voltar. Agora, como queremos que quando ela colidir com a bola de basquete, ela mudar a direção, quando ela tocar na cor marrom, né, que é a cor aqui da borda da bola, para vermos
que caminho a bolinha deve tomar, devemos analisar qual a sua posição atual. No caso aqui, se ela for negativa, vamos somar 90 graus para obter uma nova posição, uma nova direção. E caso a nossa direção atual seja positiva, você deve subtrair 90 para obter essa nova direção. Vamos ver. Então, aqui, sempre quando ela for encostar, colidir com a bola de basquete, ela muda a sua direção. Ela irá somar ou subtrair 90 graus. Opa, aqui vimos um erro. Aqui é subtrair. Menos 90. Ok. É isso por enquanto, galera. Até mais.